Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma orientação da atividade. Essa semana a gente vai estudar a estrutura das palavras. Uma palavra ela é formada por unidades mínimas que possuem significado. A gente chama essas unidades mínimas de morfemas. Eles constituem as palavras. Os morfemas, eles são os seguintes: radical, desinência, vogal temática, vogais e consoantes de ligação e os afixos, que se dividem em prefixo, que vem antes do radical, e o sufixo, que vem depois. Aqui a gente vai ver a vogal e consoante de ligação e os afixos. A gente vai se ater a esses três elementos, esses quatro elementos, aliás, esses três elementos, o radical, a vogal, a consoante de ligação e os afixos, que são os prefixos e o sufixo. O radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra, a partir do qual pode se constituir uma família de palavras. Exemplo, a gente tem o radical MO cedilha, da palavra moço, e a partir desse radical a gente forma outras palavras. Olha os exemplos aí: moço, moça, moçada e mocinha. Vogal e consoante de ligação. As vogais e consoantes de ligações são fonemas que permitem a ligação entre o radical e os afixos, contribuindo com a pronúncia das palavras. Exemplo: brasiliense. Na palavra brasiliense, a gente tem como radical Brasil, o I, que é esse que está antes de ense, vogal de ligação, e o ense é o sufixo. Na palavra escolaridade, escola é o radical, o R, a consoante de ligação, e idade a gente tem como sufixo. Os afixos, como eu falei antes, afixos se dividem em prefixo e sufixo. Afixos são elementos colocados antes ou depois do radical, formando assim uma nova palavra. Esses afixos são chamados de prefixo, o que está antes do radical, e sufixo, o que está depois do radical. Nessa tabelinha aqui a gente tem o radical aqui no meio, e o prefixo antes e sufixo depois. Inativo, que é a primeira palavra, radical in, o ativo de atividade e o ivo de o sufixo. Empobrecer, internacional, inútil e consultório. A gente tem aqui o prefixo ório. Primeira questão: preencha o quadro a seguir sobre a estrutura da palavra de acordo com o modelo. O que é que vocês farão aqui? Eu tenho a palavra imoral, prefixo i, radical, não é moral? A palavra não é moral? Só que ela não tem sufixo. Ela só tem o prefixo. O restante dá para fazer sozinho. Segunda questão: identifique a vogal ou consoante de ligação presente nas palavras seguintes. Paulada. Fazer só a letra A. Eu tenho uma palavra pau. O L é a consoante de ligação. E o ada é o sufixo. Radical, consoante de ligação. E aqui eu tenho o afixo sufixo. Pronto, o restante já dá para fazer sozinho. Leia a tira a seguir e responda as questões de 3 a 5. Talvez não devêssemos falar de aquecimento global. Talvez devêssemos falar de
esquecimento global. Porque a gente esquece mesmo de apagar a luz, esquece de comprar coisas desnecessárias, alimenta uma indústria de desperdício e esquece das pessoas passando fome. Aí as Joaninhas fazendo uma reflexão sobre o nosso mundo, né? Como que a gente vê o mundo diante do aquecimento global. Aí, quem é você, né? Diante do aquecimento global e do como a gente vive. O texto retrata uma conversa entre duas joaninhas. Que tema eles discutem? Letra B. Qual é a crítica implícita na fala da Joaninha quando se refere ao esquecimento global? O que é que ela quis dizer? Quarta questão. Identifique o radical das seguintes palavras do texto. Que no caso da palavra aquecimento, a gente sabe que vem da palavra aquecer, não é isso? Então, eu tenho aqui como radical o aquece, então aqui só vai ser essa parte aí que vai ser o radical. O restante vocês fazem sozinho, a letra B, C e a D. Forme palavra a partir dos radicais que você identificou na questão anterior. Ora, se eu identifiquei o aquecimento, que é aqui, né? Eu posso formar uma palavra aquecido. Então, daí vocês já sabem. Quando achar o radical de esquecimento desnecessário e global, formem outras palavras aqui na questão 5. Hora da ortografia. Quando usar o Z, o S? Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com S. Atraso. Se atraso é escrito com S, a palavra derivada que é atrasar, eu vou continuar escrevendo com S. A mesma coisa com paralisação e paralisar. Segunda questão. Nas palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade, origem ou título, ex ou exa, adjetivo ense, osa, oso, osa, ou ocupação feminina, isa. Camponês, camponesa. Adjetivos pátrios a gente usa o S. Depois de ditongo, quais são os ditongos? Ai, ei, oi, a gente usa S. Nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos por e querer. Quando for para formar palavras a partir do verbo por e querer, a gente utiliza o S. A gente tem aí dois exemplos, que é o pus e o quis. Quando se usar o Z? Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com Z. Deslize, escreve com Z. Então, deslizar, a palavra formada, eu vou escrever com Z. Raiz, Z, a palavra derivada vai ser com Z, enraizado. 2. Nas palavras cujos sufixos ex e exa formem substantivo abstrato a partir de adjetivos. Sensato, sensatez. Tímido, timidez. Terceiro, nas palavras cujo sufixo isa forme verbos, atualizar, economizar. E 4, nas palavras cujo sufixo isação forme substantivo, atualização e realização. A sexta questão, toda essa explicação é para quando vocês forem formar palavras, vocês não errarem a escrita. Viu que a palavra é formada com E, a palavra primitiva é escrita com S, a derivada vai com S. Viu que a primitiva é escrita com Z, a derivada vai ser escrita com Z. Forme substantivo feminino a partir das palavras abaixo, empregando convenientemente o S ou o Z. Agora é a hora de vocês utilizarem as regras descritas ali em cima. E sétima questão, forme verbos a partir de análise, síntese, paralisia, cível e liso. E é só isso, até a próxima orientação. Boa tarde a todos.